Meu nome é Camilo, como o Antônio disse, eu sou o diretor-geral da agência. A Agência de Desenvolvimento é um órgão do Estado ligado à Secretaria de Gestão Metropolitana. Obrigado, Antônio. Eu vou dividir a apresentação aqui com o Gustavo Persichini, que é o superintendente da MM. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em alguns diferentes lugares, tanto lá na agência. Gustavo foi nosso auditor lá na agência, antes de ir para a MM, e também no município de Matozinhos, onde fui secretário de planejamento, e agora estamos lá na agência. Bem, nós vamos dividir aqui a apresentação em dois momentos. Eu quero trazer para vocês aqui o plano diretor da região metropolitana, e como é que, aí os senhores podem falar assim, mas eu que sou do município que não da região metropolitana. Vai ser interessante também a gente falar, porque a ideia aqui é de um plano regional, né? Ou seja, ela pode também ser aplicada em outras regiões, ou pelo menos o sentido da elaboração e do contexto do plano em outras regiões, né? Minha formação é em administração pública, na Fundação João Pinheiro, e também em relações internacionais pela PUC. E o meu mestrado é em finanças públicas pela UFMG. Então, podem ficar à vontade aqui para perguntar, questionar qualquer um desses slides que nós vamos passar. Aí, a gente tem uma apresentação aqui de aproximadamente 30 minutos, eu creio, e aí eu estou à disposição de vocês para a gente responder alguma coisa que não tenha ficado, que eu não tenha sido claro, ou qualquer questionamento de vocês. Então, como nós somos poucos aqui, fique à vontade para perguntar, questionar, estou totalmente à disposição. Tá? Então, primeiro primeiro só uma boa pergunta aqui. Quantos não são da região metropolitana aqui de Belo Horizonte? Quase todos não são da região metropolitana. Quem é da região metropolitana? Você é da onde? Da Urbel? Ok, de BH. Só? Então, ótimo. Bom falar aqui, porque nós vamos estar falando algo que eu creio que de agora em diante, e esse exemplo da região metropolitana, já existem outros bons exemplos em outras regiões do estado de planejamento regional. Um bom exemplo é o CODAP, né, o consórcio lá do Alto Paraopeba. Alguém aqui de lá? De onde você é? Jeceaba. Como é que você chama? Leandro, lá de Jeceaba, né? Formado por Jeceaba, Lafayette, Ouro Branco, Congonhas. Muito bem. São 7 municípios, não é isso? São 7 municípios, um polo importante na parte metalurgia, né? Metalmecânica. E basicamente nós temos lá um instrumento que foi conduzido pelo consórcio. Houve um plano diretor de toda aquela região também, que é a do CODAP, né? CODAP é o Consórcio de Desenvolvimento do Alto Paranaíba, não é isso? Então, nós seguimos algo muito, muito próximo aqui. Os senhores são de várias regiões, eu também não sou da região metropolitana, não sou nascido na região metropolitana a despeito de morar nela há mais de 30 anos, mas sou nascido na Zona da Mata. Então, a Zona da Mata Mineira, ali numa cidadezinha chamada Miradouro, pertinho de Muriaé, ali também temos outro tipo de propostas, ou são questões, cada regiões precisam ter, obviamente, a sua especificidade. Depois que a gente passar essa parte do plano diretor de desenvolvimento integrado, que nada mais é que um plano regional, o Gustavo vai então falar sobre essa parte da gestão para resultados municipais, né? Uma reestruturação da parte municipal, bem próximo do que a gente também ouve enquanto estávamos ainda no governo do estado, as chamadas leis delegadas. Essa parte eu prefiro então que o Gustavo apresente, e ele vai estar fazendo essa apresentação logo agora, quando eu acabar. Então, essa é a região metropolitana, obviamente a metrópole está aqui no meio, Belo Horizonte. Nós somos 48 municípios, contando aqui 14 do colar. Esses são os municípios em verde escuro aqui, e esse verde claro, esse azul aqui
são os municípios de fato da região metropolitana. Essa região hoje compõe 34 municípios aqui, então, no colar, na região metropolitana, 14 no colar, e ela tem uma importância muito grande no governo de Minas, no estado de Minas Gerais como um todo, porque ela tem 1/4 da população do estado mora nessa região, né? E 1/3 da riqueza do estado também está nessa região. Então, os senhores imaginam a importância econômica, social, né, política de toda essa região no estado de Minas Gerais e até mesmo no Brasil, sendo que nós somos hoje a terceira maior região metropolitana do Brasil, né? Aqui, importante ressaltar que esse plano foi iniciado e foi conduzido por universidades, né? Porém, nós temos aqui uma grande diferença daqueles velhos planos, daquela mesmice que acontecia, de algo sendo feito por consultoria ou por universidade, distante da cidade, né? Então, essa é uma realidade diferente desse planejamento metropolitano, que foi construído com dessas 34 cidades da região metropolitana. Nós tivemos várias participações de universidades e centros de pesquisas. A coordenação foi do CEDEPLAR, que é o Centro de Planejamento Regional da UFMG, lá na FACE, a PUC, a UENG e a Fundação João Pinheiro. Todas essas instituições participaram ativamente e com partes bem específicas do plano diretor. E aí alguns pressupostos, e aí, por favor, entendam aqui, essa é a ideia de uma realidade metropolitana, mas ações como essas podem ser vistas, lá como exemplo que eu dei lá no CODAP, ações regionais, né? Entendam isso com a questão metropolitana aqui como uma questão regional, né? Quais são esses pressupostos? Cidadania, solidariedade, inclusão, justiça, inversão, valorização, fortalecimento dessa novíssima economia. Eu gostaria de frisar muito nesse último ponto, ou seja, houve no intuito de, quando se delimitou qual ação ou qual direcionamento do plano diretor, a busca por um tipo de nova economia ou por um tipo de economia. Cada região tem que encontrar a sua vocação, ou além da vocação, ou por onde migrar, né? A região metropolitana tem, então, esse propósito de fortalecer isso que nós estamos chamando aí de novíssima economia. O que seria essa novíssima economia? Tecnologias de ponta, principalmente não poluentes, e aí nós temos vários setores nessa novíssima economia, o setor de biomedicina, o setor de informática como um todo, setores de eletroeletrônica, então com alto valor agregado e que principalmente aqui utilizam a região metropolitana e o aeroporto internacional Tancredo Neves como uma importante base de distribuição e de sustentação da sua logística, né? Mais uma vez, retorna, é um local de um produto de alto valor agregado. Outros pressupostos, né? Integração maior com o entorno. Esse é um problema que nosso colega aqui de Belo Horizonte, lá da URBEL, sabe, como é que você chama? Marcelo conhece bem. Nós temos ainda hoje, e essa é uma ideia que o plano pretende, final de plano, alterar, vocês vão ver dali a pouco, o macrocentro de Belo Horizonte, que é esse círculo, essa bola, eu vou mostrar ali para vocês depois, estaria, vamos dizer, dentro do anel rodoviário, agrega hoje quase a totalidade dos nossos serviços, sejam serviços públicos ou privados. Ou seja, se você mora em Betim, mesmo Betim sendo uma grande cidade do estado de Minas Gerais, mesmo sendo uma cidade importantíssima do ponto de vista da região metropolitana e de Minas Gerais, muitas vezes você tem que vir a Belo Horizonte ou ao macrocentro de Belo Horizonte para resolver os seus problemas. E aí nós estamos falando aqui de problemas pontuais da nossa vida, do nosso dia a dia, ou até mesmo de questões de trabalho, né? O emprego fica no macrocentro de Belo Horizonte, ou a escola, a universidade fica no macrocentro de Belo Horizonte, os tribunais, se eu tenho algum problema de justiça, então são serviços
como eu disse, serviços públicos e privados concentrados em uma região. Então, por isso é melhor, importante, como pressuposto, essa integração maior com o entorno. E aí, disso migra uma outra coisa, que daqui a pouquinho vocês vão ver, que é a questão das nossas centralidades. Outro ponto importante, um novo modelo de desenvolvimento, ou seja, não é mais a ideia de que Belo Horizonte é a nossa capital e importante, fundamental, e isso não se pode mudar. Mas nós precisamos que exista uma outra possibilidade, um novo modelo, não tão dependente da cidade de Belo Horizonte. Até porque a própria cidade de Belo Horizonte está ficando completamente demandada, engarrafada. O exemplo simples é, hoje, para vir da cidade administrativa aqui, eu demorei 52 minutos cronometrados, e numa distância de menos de 25, 26 quilômetros. É muito pouco distante para tanto tempo, né? E isso nós estamos falando de um horário super tranquilo, que é esse horário de meio-dia. Imagina, então, no final do dia ou mesmo no início da manhã, né? Capacitação produtiva, aí também a questão dos serviços de educação, energia limpa e renovável, redução de desigualdade, fortalecimento das sub-regiões, e isso tudo vai implicar num novo modelo, numa nova reestruturação regional. Então, ou seja, essa é esses pressupostos todos levam a essa nova reestruturação. O PDDI, então, foi dividido em 4 eixos. Como é que se colocou essas temáticas? Um eixo chamado de acessibilidade, onde vai estar aqui sendo trabalhado toda a parte de planos logísticos, planos viários. Um eixo chamado de sustentabilidade, outro de seguridade e outro urbanidade. Cada temática eu vou passar em áreas, cada uma das áreas, tá? Esse material está aqui, gente, à disposição, então fiquem à vontade depois para copiar ou para ter o material, tá salvo aqui no computador. Tá? Como é que se chegou a esses eixos? Ocorreram os chamados núcleos temáticos. Então, dentro da universidade, cada um se agrupou e se juntou naquilo que era mais conhecido. Esses núcleos estavam dentro de áreas e já com focalização em alguns estudos complementares que a própria universidade já detinha, né? Aqui um ponto importante e que dá sustentação, apoio, e é uma diretriz lá do nosso Ministério das Cidades, lá no Estatuto das Cidades, que é a participação popular, o ciclo participativo. O PDDI ouviu mais de 3.000 pessoas, e aí ouvi mesmo, de qualquer tipo de cidadão, qualquer tipo de interesse. Isso foi feito nos 34 cidades, né? 610 organizações envolvidas, sejam elas membros do governo estadual, federal, municipal, sociedade civil, ou seja, a gente tinha gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, discutindo, debatendo, falando sobre esse tema, né? É difícil? Muito difícil. Quem trabalha em prefeitura, quem sabe a realidade do interior, é difícil mobilizar, é difícil ter esse pessoal parado, sentado num lugar, mas ao mesmo tempo, quando você apresenta algo desse tipo, 3.000 participações, é impossível não mostrar qual o significado disso, ou seja, houve a contribuição de uma participação popular muito grande, né? E isso é um ativo para o plano, ou seja, na medida que o plano não é um plano de gabinete, não é um plano de gaveta, ele foi consultado e foi colocado à disposição de muitas pessoas. Aqui, houveram vários ciclos, né? Em abril, junho, julho, maio, junho, julho, até que nesse último ciclo, onde foram agrupadas várias temáticas colocadas aqui, em dezembro do ano de 2009, houve essa conclusão. Bira, nosso chefe de gabinete, lá da agência. Bom, dimensões estruturantes do plano.
aí é importante, aquelas eixos estão nessas duas dimensões. A territorialidade, onde existe o propósito de se reestruturar o espaço, o território, e uma proposta institucional que caminha muito bem, eu digo, sempre que um dos frutos do plano diretor é a própria Secretaria de Gestão Metropolitana. No intuito que a Secretaria de Gestão Metropolitana é uma secretaria nova agora, recém-criada no governo Anastasia, comandada pelo nosso secretário, deputado federal Alexandre Silveira. Então, essa secretaria já é fruto disso. Ou seja, era necessário um órgão estadual para se pensar a região, né? E isso está colocado aqui nessas dimensões da institucionalidade. Além da agência e dos outros, existe também, nós inauguraremos, se Deus quiser, no mês que vem, a agência da região metropolitana do Vale do Aço. Nós temos 2 regiões metropolitanas hoje no estado, né, que é Belo Horizonte e o Vale do Aço, lá Ipatinga, Santana, Coronel Fabriciano e Timóteo. Então, os eixos, houve aí, então, naqueles 4 eixos, as proposições de cada uma daqueles milhares de pessoas envolvidas. Na acessibilidade, o que nós temos falado, né? Primeiro, algumas coisas aqui vão parecer muito lógicas e muito razoáveis, mas implementar o óbvio é muito difícil às vezes, né? Sistema de transporte eficiente, integrado, barato e multimodal. Isso é o que todo mundo quer, né? É óbvio, né? Mas é a ideia de plano, ou seja, precisa estar fundamentado isso, né? Conectividade digital rápida e barata, ou seja, é necessário e cada vez mais fundamental que a gente tenha acesso à internet, à banda larga, em diversos locais, onde é que seja, né? Esse ponto, o óbvio às vezes é difícil de ser visto e de ser executado. Distribuição territorial dos serviços. Como é que eu falo para um Tribunal Regional Federal que ele não vai se instalar em Belo Horizonte, ele tem que se instalar lá em Betim, ou lá em Vespasiano, ou lá em Nova Lima? Essa é do ponto de vista prático, né? Essa não é não é simples. Aqui, recentemente, os senhores tiveram notícia aí pela imprensa do nosso novo consulado dos Estados Unidos, agora em Belo Horizonte, né? E todas as negociações estão caminhando, o consulado não seja instalado no município de Belo Horizonte, provavelmente nessa centralidade norte que a gente está falando aqui, exatamente para que um serviço público, né, seja colocado não no macrocentro de Belo Horizonte, mais uma vez, demandando que as pessoas, às vezes, sou do interior, peguei um avião, desci em Confins e vou acessar o consulado norte-americano sem vir ao macrocentro de Belo Horizonte, né? Então, são exemplos de ações que nós estamos fazendo. Educação e saúde de qualidade é uma demanda universal, quase exposta em qualquer pesquisa que a gente faça em qualquer cidadão, eu acho que do mundo, né? Informação e participação política cidadã. Da parte de seguridade, propostas condições de vida. Aqui nós não estamos falando só de segurança urbana, não, de polícia, nós estamos falando de outras coisas também. Nós vamos ver. Primeiro, acesso à habitação de qualidade. Uma das pesquisas que têm sido feitas em várias instituições do mundo demonstram claramente que o início da criminalidade se dá em áreas não urbanizadas ou de baixa qualidade. Existe uma teoria que foi muito colocada no município de Nova York, chamada teoria das janelas quebradas, que foi mudada por aquele prefeito que fez o limite zero, né, na cidade de Nova York, que falava que quando existia algum lugar que a janela estava quebrada e ela permanecia quebrada por muito tempo, era essa a metáfora, ali desenvolvia-se a questão da criminalidade. Ou seja, ninguém estava atento àquilo, né, então ali podia-se fazer qualquer coisa. Então, a não estruturação ou não ter habitação de qualidade leva a sérios problemas de segurança.
Outro ponto, a questão de segurança contra a violência, a parte de segurança alimentar e nutricional, com vocês que não são da região metropolitana, sem dúvida alguma, a quase totalidade, ou uma grande parte dos nossos alimentos consumidos na região metropolitana não são produzidos na região metropolitana, né? Como é que a gente vive aí com esse tema, né? Isso não está discutido, né? Ou não estava discutido. Segurança no emprego e no trabalho e segurança de ir e vir. Parte de sustentabilidade. Como ser uma região sustentável, né? E aí temos diversificar a estrutura, pensando em algo limpo, né? Novos nichos econômicos. E outro ponto importante aqui, acesso ao patrimônio natural e ambiental, ou seja, isso ajuda e possibilita no desenvolvimento da sustentabilidade. Urbanidade, condições de vida aí no espaço propriamente dito urbano, né? O espaço público, valorizar o espaço público, esse é um ponto muito interessante, ou seja, os instrumentos e organismos públicos, praças, locais que possam receber ações públicas como um todo. A questão de oportunidades econômicas sendo potencializadas aí pela cidade, com o seu papel de organização disso, a criação de condições para se gerar questões criativas, limpas e com maior produtividade, e compartilhamento de vivências e saberes, encontro, festa, dimensão cultural. Então, vocês estão vendo aqui, só para... Esses são os nossos 4 eixos. Tudo aqui é muito bonito, ou seja, nós estamos falando algo super interessante de fim de plano, mas esses são os nortes, né? A base ataca o nosso problema, propriamente dito, da região metropolitana, vocês vão ver. Esse é o nosso principal problema. Eu costumo chamar, essa é a ameba da região metropolitana. É uma brincadeira que a gente faz, mas lembra um desenhozinho de uma ameba? Não lembra? Esse é o nosso território, é o território da região metropolitana, né? Nós temos hoje aí, continuando nessa brincadeira, uma ameba uninuclear, ou seja, tudo caminha para isso aqui que a gente falou lá no início, o macrocentro de Belo Horizonte. Qualquer demanda, qualquer serviço, qualquer população, qualquer cidadão nessa região vai ter que pegar, isso aqui é o eixo viário, tá, gente? Qualquer uma dessas MGs ou BRs, esse aqui é o nosso penoso anel rodoviário, e entrar nesse macrocentro. Todos os nossos serviços, quase a totalidade do serviço da região metropolitana está dentro desse círculo aqui, ó, desse círculo incompleto. Então, nós temos uma metrópole monocêntrica, bem estendida, ou seja, tem ilhas de desenvolvimento, ela é conurbada num pedaço, e isso é importante para vocês que não são da região metropolitana. Por que ser uma região metropolitana, né? Também esqueci de falar disso. O que me faz diferente do município de Montes Claros, do município de Juiz de Fora, do município de Uberaba, de Uberlândia, dessas grandes cidades de Minas Gerais? Por que não existe uma região metropolitana de Montes Claros? Por que não existe uma região metropolitana de Uberlândia? Aqui a gente mata um ponto fundamental dessa charada. Principalmente nessa região, nós não temos nenhum limite de separação entre um município e outro. Tudo conurbado. Essa é uma grande definição, ou um dos grandes pilares para que se tenha uma região metropolitana. A conurbação. Na região metropolitana, nós temos entre 15 e 16 municípios que Belo Horizonte está aqui no meio, né? Que são próximos a Belo Horizonte, que são completamente conurbados. Se vocês não conhecerem bem, mas saindo aqui, né? Nós estamos aqui num eixo, o eixo que vai para a região oeste, nós estamos aqui mais ou menos, né? Se a gente seguir reto aqui a Avenida Amazonas, nós vamos mandar uns 5, 6 municípios sem sair de uma avenida, e é uma BR, quase, né? Ou seja, nós vamos sair de Belo Horizonte, entrar em Contagem, entrar em Betim, depois nós vamos passar São Joaquim de Bicas, vamos até chegar lá em Itaguara, né, Bira?
até chegar lá em Itaguara, que está depois da serra. Ou seja, aí, de fato, houve uma separação, não uma separação física. Agora, até antes, você não viu nenhuma diferença, ninguém te falou assim, ó, bem-vindo a Belo Horizonte, bem-vindo a Contagem, bem-vindo a Betim, bem-vindo a São Joaquim de Bicas, bem-vindo a qualquer um desses outros municípios, porque são todos conurbados, né? Qual que é a ideia, então, de final de plano, né? E lembrando que um plano diretor tem um plano de longo prazo, né? São políticas de longo prazo, não são políticas para serem implementadas no governo Anastasia, no governo Aécio, não é isso. São políticas que serão enfrentadas por vários dos próximos gestores estaduais, né? E aí aqui a ideia é que você tenha uma região metropolitana compacta, ou seja, essas ilhas aqui, ó, onde elas estão fora dessa conurbação, é fundamental e importante que elas estejam não conurbadas, mas estruturadas em conjunto com toda essa região. E o principal, que ela tenha outros centros, que ela seja policêntrica. Qual é essa ideia? Que as pessoas que estejam fora desse raio aqui, ó, desse que é o nosso anel hoje, que elas possam acessar outras centralidades e não acessar o macrocentro de Belo Horizonte. A gente diz que os técnicos na parte de logística, rodoviária, seja ela qual modal for utilizado, dizem, o melhor modo de não gerar trânsito é não se deslocar, obviamente, né? O óbvio é difícil de ser feito. Como não deslocar, ou como deslocar menos? Utilizando, então, esses centros, que não o macrocentro de Belo Horizonte. Então, essa é a grande política do plano diretor da região metropolitana. Agora, vamos extrapolar isso para vocês que não são da região metropolitana. Como é que isso se daria em um município que não é da região metropolitana, ou de uma região que não é a região metropolitana? Muitas vezes é necessário, em outras regiões, fortalecer o centro, porque às vezes o centro não é forte o suficiente. Ou criar novos centros. Cada região vai ter a sua. O importante é delimitar o seu espaço territorial. E aí, mais uma vez, é fácil isso, gente? Não, não é fácil. Por isso o instrumento, a gente falou aqui, chegaram outras pessoas depois que a gente comentou isso, o planejamento regional é algo que precisa ser pensado não por uma cidade, mas por um conjunto de cidades. A gente deu o exemplo aqui do CODAP, que é o consórcio do Alto Paranaíba, que abriga 7 cidades hoje. O município de Jeceaba mesmo, Alto Paraopeba, desculpa. O município de Jeceaba mesmo é um município pequeno, né? E que talvez nos seus últimos 10 anos não imaginaria que receberia algo do que está acontecendo hoje lá, né? Essa mudança drástica tem pouco tempo, né? E aí, como enfrentar essa situação, essa nova situação? Aí aqui, algo que a gente enxerga bem, que nas cidades dos senhores, provavelmente, também consigam enxergar isso. Qual que é a dinâmica imobiliária? Esse é importante. Para onde está indo a especulação da região metropolitana, e aí não só especulação no sentido de ganhos, né, mas principalmente onde existem oportunidades para esses ganhos, para ser gerados esses ganhos, né? O que a gente está vendo aqui são essas setas aqui, as setas maiores, obviamente. A alta renda está se distanciando do macrocentro de Belo Horizonte, cada vez mais, migrando ou para o norte ou para o sul. E aí a gente tem 2 exemplos muito claros na região metropolitana, que os senhores provavelmente conhecem. Na área sul é o município de Nova Lima e na área norte o município de Lagoa Santa. Acho que são 2 municípios facilmente identificados com essa proposição, ou seja, o público de alta renda da região metropolitana ou está migrando para essas regiões ou tem uma segunda casa nessas duas outras cidades, né? E aqui existe uma área, um buffer aqui que a gente brinca, uma mancha de média valorização e com alta oportunidade
de ser implementada e utilizada para o desenvolvimento imobiliário. Mais uma vez, a questão importante de a gente compactar a metrópole, né? Não adianta nada pensar numa região aqui em cima, ou de ampliar a região metropolitana. Nós precisamos deixá-la compacta. A ideia é que você se desloque menos, né? Muito se pensou, foi utilizado essa questão de se ampliar muito as coisas, isso foi muito utilizado nos Estados Unidos, na década de 60, então você ia expandindo a região metropolitana. Só que expandir territorialmente significa muito custo, ou seja, a água, o esgoto para ser levado lá na ponta é um custo importante, os serviços municipais que precisam ser prestados. Um exemplo que a gente sempre fala na área de saneamento também, a própria questão da coleta do lixo, né? Mas, gente, se você tem que andar uma distância muito grande, o caminhão também isso custa muito caro, né? Então, hoje, do ponto de vista mais moderno, do ponto de vista urbanístico, nós estamos tratando de metrópoles mais compactas, e não metrópoles expandidas, né? Aqui, a questão da área, a atratividade para a expansão urbana, na próxima década e em 2050. Ou seja, o plano é um plano de longo prazo, tá, gente? É um plano até 2050, mas, mais uma vez, nós temos ações que nós estamos na agência hoje executando agora, né? Para algumas coisas para ficar pronto em 2050 tem que ser começado agora, né? E aqui, ó, isso é a nossa situação atual. Aqui vocês conseguem enxergar bem aquilo que eu disse da ameba. O desenhozinho da ameba é esse vermelho aqui, ó. Ó, tem região aqui, região aqui, que não tem nada habitado, né? E, mais uma vez, o macrocentro está aqui dentro, né? Então, qual que é a ideia? Que você compacte ainda mais dentro desse eixo aqui. Você não pode ter a ideia de criar cada vez menos espaços vazios nessa compactação. É necessário ainda ter territórios livres? Claro, parte daquela questão que a gente disse da segurança alimentar, questões de turismo, questões de outros tipos de ações que não só a parte urbana, né? Aqui alguns desenhos da parte de infraestrutura, principalmente a nossa infraestrutura rodoviária. Aqui, esse é um diamante aqui, que a gente tem aqui a infraestrutura rodoviária e ferroviária ao longo dos anos. Aqui é a proposta do metrô, do trem metropolitano, dos anéis que circundam a região metropolitana. Nós temos o nosso anel rodoviário, que está em breve, se Deus quiser, teremos a licitação pelo DENIT da sua reforma, mas estamos já em fase de projeto desse anel norte, do que a gente chama do anel da região metropolitana, né? Que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais obras, ou a principal obra para a região metropolitana nos próximos 20 anos, né? Se vocês analisarem outras regiões metropolitanas ao redor do mundo, vocês vão ver a construção de vários anéis circundando aquele macrocentro, ou aquela grande conurbação. A ideia é que você se deslocar, você não vá ao macrocentro. Mais uma vez, isso é fundamental da ideia do plano. Só para ter uma ideia, aqui nós estamos no Brasil, como um todo, o local que é mais fácil de visualizar isso, que é São Paulo, lá com o seu já novo anel, né, o Rodoanel Paulista. Mas, se a gente for para alguns exemplos, Pequim está no seu 6º anel, Londres está no seu 4º anel, Paris está no seu 5º anel. Então, você tem várias outras experiências metropolitanas ao redor do mundo que mostram isso. Evitar o macrocentro, então você precisa circundar essa região, né? Então, a ideia aqui é que você tenha uma teia, uma rede de mobilidade integrada. E isso talvez seja o maior desafio da região metropolitana. Na medida em que as instituições municipais divergem entre elas para o seu transporte. Exemplo, nós temos um sistema de transporte coletivo no município de Contagem, que é completamente conurbado
Belo Horizonte, e tem outro sistema de transporte, né? BH Trans e Transcom são duas empresas de trânsito, e que muitas vezes têm políticas diferentes. Isso faz mal ou tem problema? Não, faz parte do trabalho, do dia a dia. Mas como conviver em dois lugares completamente conurbados e agregados, tendo diferenças tão grandes do ponto de vista de planejamento de mobilidade, né? Além disso, outro exemplo, nosso metrô, que é operado hoje pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, é um órgão federal. Então, nós temos rodovias estaduais, rodovias federais, órgãos federais de transporte ferroviário, órgãos municipais de transporte coletivo rodoviário, de ônibus, por exemplo. Então, essa complexidade de dinamizar isso tudo numa rede, esse é o grande desafio, eu creio que deva ser o principal e o maior desafio da região metropolitana para os próximos anos, né? Então, a ideia é que quando várias obras, sejam obras rodoviárias e ferroviárias, estiverem implementadas, nós vamos ter um diagrama de rede como esse, unindo as diferentes centralidades e o macrocentro nesses outros menores centros que não uma centralidade. E aqui, uma ideia já pensando a região, e aqui nós estamos falando de vários municípios, além da região metropolitana, que seria um anel viário separando toda a região metropolitana, que ligaria o CODAP, lá, ó, Divinópolis, ó, desculpa aqui, a parte Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba, está aqui, né, com outra região metropolitana, que é a região metropolitana do Vale do Aço, e por sua vez, dando a volta na região metropolitana, e aqui outra área que está próxima ao colar metropolitano, que é a parte de Divinópolis, Pará de Minas, ou seja, um outro anel de desenvolvimento, né? Só para ter uma ideia, vamos voltar à mesma coisa. Nós temos insumos que são produzidos aqui, ou gerados aqui, que precisam ser consumidos aqui, né? Vamos dizer, nós temos a Uzi Minas lá no Vale do Aço, e temos aqui extração de minério, por exemplo. Muitas das matérias têm que vir aqui no centro e voltar para lá, né? E isso causa complexo, ainda deixa mais complexo o nosso sistema viário, sem a menor sombra de dúvida, né? Aí nós estamos falando de tanto da parte rodoviária quanto da parte ferroviária. Então aqui são exemplos da ideia de longo prazo do plano, né? E como é que a região metropolitana precisa se estruturar e se pensar em relação ao Estado de Minas, e não só a própria região. Bem, esse é o site da Secretaria da Gestão Metropolitana, metropolitana.mg.gov.br. Se vocês quiserem baixar o plano, baixar essa apresentação, ele está lá disponível, né? Disponível para consulta. Mais uma vez, então, eu gostaria de frisar isso. Essa aqui foi uma síntese do que a gente está chamando de um plano regional, né? Para vocês que não são, e aí um número muito grande aqui, de municípios que não são da região metropolitana, o que eu levo disso aqui lá para a minha cidade? É importante pensar a sua região, não só o seu município. É fácil de fazer isso? Não é fácil. Infelizmente não é fácil. Como se fazer isso? Aqui nós temos uma região metropolitana, órgãos institucionais para fazer isso, como a agência, como a Secretaria de Gestão Metropolitana. Um exemplo que tem sido claro para a gente é a questão do consórcio público. Pensem, gestores, vocês que sejam prefeitos ou mesmo funcionários das prefeituras, os consórcios públicos, a despeito de toda a sua complexidade, formatação, nós sabemos que não é simples também, mas são importantes métodos de se pensar a região, né? E isso é fundamental para a gente avançar numa melhor regionalização de Minas Gerais, num melhor pensamento do entorno da sua cidade, porque eu creio que muitas questões que estão aqui colocadas para a região metropolitana podem também acontecer na sua cidade, propriamente dito, né? Questões como questões de segurança, desemprego, isso não é focalizado em uma região, está presente em qualquer lugar. E a ideia aqui é, mais uma vez, que a gente consiga alcançar lá atrás aqueles eixos temáticos principais que foram inicialmente apresentados.
Bem, Gustavo deve estar a caminho. Eu queria deixar aberto para vocês, talvez não tenha sido claro em alguma coisa. Existe alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram voltar aqui? Aqui nós estamos literalmente em casa. Alguma questão? Pois não. Aqui, deixa esse aqui, você consegue só baixar. Deixa aqui, eu volto, eu te passo aí daqui a pouquinho. Tem sim, obrigado pela pergunta, mas essa é uma parte principal, né? Aproveitar um pouquinho do tempo depois, eu quero mostrar para vocês uma outra apresentação muito simples ali, de uma parte de um problema já colocado no PDDI e como a agência tem trabalhado, o governo do estado tem trabalhado, mas como é que é o seu nome? Desculpa. Chay. Muito bem, Chay. Eu pensei que eu não tinha ouvido bem, mas Chay, essa é a nossa situação hoje, né? O que vem como contraponto a isso, e é uma coisa que aí a gente tem tentado executar lá. Não sei se você conhece, existe um licenciamento, a gente chama de licenciamento urbanístico, chamado anuência prévia. O que é isso? Em regiões metropolitanas ou em regiões conurbadas, é a professora dessa disciplina. Ela é a responsável por essa disciplina, ela está dando curso lá agora. É muito interessante, viu, de uma vez a disciplina dela. Prestem bastante atenção nesse assunto, porque quando eu era o aluno, quando estava lá no mesmo lugar que você, eu dava pouca importância para isso. Eu achava enquanto estudante. E a gente vai ver que isso é fundamental, porque o acesso à moradia e a todas essas questões que envolvem a casa vislumbram depois vários problemas ou têm sua consequência em outros problemas que podem ser respondidos por uma política imobiliária, né? Então, nessas anuências prévias, o que é feito? Existe ali, nesse propósito da anuência, uma ideia de reserva de algumas residências dessas que estavam sendo aprovadas em condomínios urbanísticos ou coisa do tipo, para baixa renda, por exemplo. Então, se você tiver aqui, te dar um exemplo só, aqui no município de Jaboticatubas, tem o maior empreendimento imobiliário do Brasil hoje, que é um empreendimento de um grupo português. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de investimento. Tá? Ele é focado em um público de alta classe, Só para vocês terem uma ideia, tem um aeroporto sendo construído aqui, particular, para ser utilizado pelos membros desse condomínio. Mas junto desse condomínio, foi também colocado, e aí essa obrigação da 8766 e da anuência prévia como um todo coloca, a necessidade de se construir casas para o público ou de baixa renda ou de média classe, né? Por quê? Porque, sem dúvida alguma, esse público vai precisar de funcionários, e eles vão ter que trabalhar aqui, né? Então, esse é um exemplo muito claro. Para a gente não ter, você que mora em Belo Horizonte sabe bem, né? O que a gente tem hoje, que é o exemplo que a gente não quer ter, que é a relação que a gente brinca muitas vezes lá na agência, né, Bira? Que é Nova Lima e Neves. Nova Lima recebeu o grande público de classe alta da região metropolitana, mas o funcionário está morando lá em Neves, né? Para chegar em Nova Lima, sai de casa às 5 da manhã.
né? E aí, olha a confusão que isso traz. Ele tem que acessar o centro de Belo Horizonte, do centro de Belo Horizonte acessar Nova Lima, né? Por quê? Porque ele não mora perto do seu trabalho. Então, isso está colocado dentro do instrumento da anuência prévia, né? Todos os empreendimentos novos que tenham algum tipo de loteamento, isso que está lá presente na 8666, você vai ver. Loteamento, desmembramento ou remembramento, é necessário um licenciamento urbanístico, igual existe o licenciamento ambiental, né? No licenciamento ambiental você tem todas as condicionantes, no licenciamento urbanístico também, tá? Então, esse é um instrumento. Infelizmente, a gente não consegue rever ou refazer aquilo que já tá colocado e já está consolidado. Mas a ideia, mais uma vez, como o plano é um plano de longo prazo, é que a gente construa um futuro um pouco diferente, né? Tá bom? Pois não? É que isso está bem, para vocês que chegaram um pouco mais tarde, nós tivemos mais de 3.000 pessoas participando desse processo do plano, né? Que diferença faz a participação popular frente à não participação, né? Eu diria que são duas contribuições. A primeira contribuição é a proximidade com o problema. Ou seja, quem sabe do problema de Neves é a pessoa que mora lá em Neves. E não eu que estou aqui sentado num gabinete lá no ar-condicionado da cidade administrativa, né? Então, essa é uma questão muito clara. Ter esse número muito grande de participação foi muito importante, porque alguém que mora no município de Matozinhos, eu me lembro quando eu estava em Matozinhos ainda à época, nós tivemos desses ciclos lá no município, tiveram mais de 100 participantes. E aí e é importante dizer isso também, a participação popular leva a duas questões muito interessantes na audição e difíceis na hora do plano. Todo mundo, por exemplo, quer ter um metrô perto da sua casa, né? Ninguém sabe se é viável, mas é o desejo, né? Qual que é o desejo de se ter lá em Ribeirão das Neves, um exemplo, né? Eu quero ter o metrô lá em Ribeirão das Neves. Esse é um desejo, é um anseio popular. Agora, ninguém fez conta para saber, é viável chegar até aqui um metrô? Ou é possível isso acontecer? Então, essas são questões, você identifica muito mais próximo a dificuldade, o problema da questão local municipal. Mas, por sua vez, você tem proposições que são geradas nessas participações que elas precisam ser filtradas, vamos dizer assim. E isso aconteceu nesses vários ciclos. O que era bom e aproveitável, e a grande parte ela é aproveitada dentro do plano. E o que não está longe de ser feito, ou está muito pouco provável de ser feito, ela fica desconsiderada. Agora, o segundo ponto que eu te disse, são dois, então esse é o primeiro, o contato local, até mais que local, né? Chega a ser do bairro, né? O outro ponto, eu diria que é de você ter esse plano como um ativo desses participantes. Ou seja, esse não é um plano do governo do Estado, ou da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, ou da Secretaria de Gestão Metropolitana. Ele é um plano validado por todo esse público. Então, isso é muito bom. Quando a gente vai nos outros municípios e leva a ideia do plano, o cara fala assim, em 2009 eu participei de um negócio desse tipo, a minha contribuição está aí também. Então, essa validação do plano é um segundo ponto muito importante da participação popular. E eu acredito que para todos vocês nas suas cidades, mais uma vez, eu sei o tanto que isso é difícil, complicado de operacionalizar, não é uma questão simples, mas ela é uma questão muito interessante depois dessa validação. O plano fica validado na população. Tá bom? Pois não, Bito.
Muito bem lembrado, Bira. Ô, Bira, fica de pé, deixa eu te apresentar formalmente. Esse é o nosso, o Biraci, o Bira é nosso chefe de gabinete hoje lá na agência, e o Bira é uma pessoa muito importante e querida para a gente lá na agência, porque o Bira foi prefeito do município de Itaguara durante 3 vezes, né, 2 mandatos seguidos, e foi presidente da Grambel, que é a nossa associação da região metropolitana, né? E isso, obrigado, Bira, isso que o Bira falou foi importante, Bira, lembrar. A agência é um braço só desse arranjo regional, desse arranjo metropolitano. Esse braço, tem um braço, então, o comando é da Secretaria de Gestão Metropolitana, né, a cabeça é a Secretaria de Gestão Metropolitana, um braço a Agência Metropolitana, outro braço, importantíssima lembrança do Bira, é o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Esse conselho é formado por vários prefeitos da região metropolitana, por membros da parte do governo do estado e por membros da sociedade civil. Esses participantes, várias dessas organizações aqui, 308 organizações que participaram do PDDI, são representadas por hoje são 4, né? São 2 titulares e 2 suplentes, que participam ativamente do nosso conselho, né? Esse é algo que a gente tem, assim, muitas vezes a gente tem até membros do governo do estado faltando a reunião do conselho, mas a gente não tem falta da sociedade civil. A sociedade civil está ali, né? E aí, essa lembrança do Bira é importante pelo seguinte: nós temos dentro, eu disse, doutor Gustavo Persiquim, estou aqui acabando, tá? E aí se assume. Não. Nós temos aqui aquilo que eu disse para vocês do arcabouço do sistema metropolitano, a cabeça sendo conduzido pela Secretaria de Gestão Metropolitana, um braço a Agência de Desenvolvimento Metropolitano, outro braço o Conselho, e dá sustentação a isso tudo um fundo, chamado Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. E esse fundo é uma contribuição do Estado e dos municípios. Contribuição essa que é voluntária dos municípios. Mais uma vez, tudo que nós estamos falando aqui de região metropolitana, para quem não é da região metropolitana, esse mesmo arcabouço pode ser utilizado de maneira consorciada na sua região, né? Esse fundo de desenvolvimento é metade município, metade Estado, né? E quem delibera sobre o fundo é o Conselho. Então, o que o Conselho vai avaliar? Se o PDDI está sendo implementado com aquela proposta lá no fundo, né? Ou seja, a política que está sendo apresentada para pedir dinheiro do fundo está aqui? Está validada aqui? Então, essa foi ótima lembrança do Bira por isso. Esse é importante papel da sociedade civil nesse contexto. E, obviamente, ele dá transparência, publicidade nas questões de aprovação de recursos, de utilização aí do Conselho Metropolitano, né? Mais alguma pergunta? Pois não, Antônio. Sua pergunta é ótima, e muito incômoda, ainda mais que estamos num congresso de municípios, né? Mas não, é importante dizer o seguinte: hoje eu diria que a resposta à sua pergunta é impossível, tá? Por quê? Porque é cláusula pétrea
da nossa Constituição brasileira. O Estado brasileiro é formado por União, Estados e municípios. Nada impede. Não, distrito, não, ok. Mas é porque você disse o exemplo do Canadá, né? Aí que eu queria lembrar. O Canadá existe a região metropolitana como ente nacional. Essa é uma grande diferença. Ou seja, basicamente, a região metropolitana ou regiões como um todo seriam regiões colocadas e que elas teriam uma autossuficiência do ponto de vista organizacional diferentes da que a gente tem hoje. Muito diferentes da que a gente tem hoje. Seria quase que um governo subregional, né? E isso é importante porque nós temos questões aqui, que para isso que as regiões metropolitanas foram criadas, para resolver questões chamadas de funções públicas de interesse comum, do ponto de vista legal. O que é isso? Essas funções públicas de interesse comum são questões e problemas que sozinho, isoladamente, um município não resolve. O exemplo da mobilidade é claro, dei aqui para vocês. A gente seguir daqui em direção oeste aqui, seguindo a Amazonas, nós vamos sair e cruzar por vários municípios e passar por diversas cidades sem ter saído do mesmo eixo. Outro exemplo muito claro também, questão de saneamento. O município de Belo Horizonte produz 1% da água que ele consome. 1%. 99% da água utilizada aqui pela gente, nós estamos no município de Belo Horizonte, vamos ali dar uma descarga, ou vamos aqui beber uma água, que seja, essa água não nasceu no território de Belo Horizonte, né? Então, questões como essas são questões que precisam ser enfrentadas sobre outro prisma. A questão de água, de saneamento de Belo Horizonte não é um problema só de Belo Horizonte, ela é um problema regional, né? Nesse sentido, pensar a região metropolitana como outro ente nacional, como parte dessa federação, seria de fato interessante. Mas eu acho ainda muito difícil. Nós temos que avançar muito ainda, né? Eu não sei se vocês, nós estamos com uma plateia jovem aqui, mas existia em outro momento do nosso passado, agora não muito distante, um outro tipo de redistribuição e de pensamento organizacional, né? Que era a época do período militar, onde as regiões metropolitanas foram criadas, né? A gente tinha chamado o Plan Bell, não sei se alguns dos senhores já ouviram falar, muito bem, né? Por sinal. O Plan Bell é um órgão de alta tecnocracia, alta, né? E que tinha o apelido até, inclusive, de superprefeitura. O Plan Bell definia para a cidade, né? Então, mas ali era um momento diferente, um momento não democrático, autoritário. Então, a definição do Plan Bell era a definição validada. Quando houve a Constituição de 88, você tem o contrário disso, né? A Constituição cidadã, focada lá na base, focada lá no município. Então, a despeito da gente ter experiências internacionais, a Alemanha tem experiências muito boas, Canadá, Londres. O prefeito de Londres, nós estivemos com ele no ano passado, assinando um convênio aqui, ele assinou um convênio com a agência. O prefeito de Londres não é prefeito da cidade de Londres, ele é prefeito da região metropolitana, né? Agora, é outra estrutura, é outra federação, né? O Reino Unido nem é federação, são outras estruturas de nação, né? E que cada uma tem que ter a sua, são momentos diferentes, né? Hoje eu vejo que isso é temática aqui da MM, é importante esse congresso muito, e nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça, gente. Nós temos hoje um erro na nossa pactuação de país, né? Nós temos quase todas as grandes responsabilidades colocadas no nível municipal e quase todas as receitas no nível federal, né? Essa redistribuição, essa repactuação do nosso pacto federativo é algo fundamental, né? Isso precisa ser discutido, precisa ser muito falado, porque esse pêndulo que vive o movimento da Federação Brasileira é algo que hoje nós temos o pêndulo colocado dessa maneira: responsabilidades no município, recursos no governo federal, né?
E isso piora ainda mais a ideia de pensar a região metropolitana. Não sei se eu fui vago ou distante da sua resposta, mas a resposta clara é impossível nesse momento. Mas existem vários passos e ações até se chegar a uma proposta ou de virar distrito, também duvido um pouco dela, mas até de se pensar uma outra instituição, uma outra estrutura na Federação Brasileira, que não o município e que não o Estado, que seria a metrópole. Né? Mais alguma pergunta, senhores? Vou passar então a palavra para o nosso doutor Gustavo Pessiquini, nosso superintendente da MM. Gustavo vai falar aqui sobre a parte da questão da gestão para resultados municipais. Sua apresentação já está lá, Gustavo? Tá, então só finalizar aqui. Foi um prazer falar, estamos à disposição. Tem um outro material que está aí também deixando, eu vou deixar para vocês. É uma modelagem de uma parceria público-privada que está sendo conduzida pela agência. Nós estamos no final agora dela, na etapa de consulta pública, né, que é a etapa preliminar à publicação do edital, e isso veio fruto do PDDI, fruto desse plano diretor. Né? Então, esse material está no nosso stand aqui também, nós estamos no stand do Governo do Estado, tem lá um material sobre essa PPP, e não é o alvo aqui da nossa apresentação, mas é só para mostrar para vocês que o plano dá frutos, né? E um dos frutos dele foi esse. Então, muito obrigado pela paciência e esse material está à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde. Peço imensas desculpas a todos pelo atraso, é altamente justificável. Nós estamos com o congresso no forno desde setembro do ano passado, concluindo agora. Nós estamos no segundo dia de congresso. Nós temos uma responsabilidade muito grande à frente da Superintendência Geral da AMM por conduzir todas as atividades relacionadas ao congresso, desde todos os procedimentos de contratação, desde todas as conferências que são proferidas aqui, todos os palestrantes magnos, os palestrantes técnicos, envolver todos os convidados, e isso obviamente não é uma tarefa simples, e contando com a gentileza especial do meu amigo Camilo, eu disse para ele, olha, vamos dividir esse painel, mas o painel é seu, porque você tem a responsabilidade hoje sobre a região metropolitana de apresentar informações técnicas e outras sobre o planejamento da cidade no nível macro para regiões que se integram, conurbadas. E nesse sentido falei assim, olha, com certeza vou lá para a gente falar a respeito da gestão para resultados municipais. Já falei muito a respeito desse tema em outros ambientes, já falei disso com outras pessoas, já tentamos implementar na prática com um êxito bastante grande este modelo de gestão, porque por honra ao nome choque de gestão, que é o nome mais propalado em Minas Gerais, quando se fala de boas práticas de gestão na administração pública estadual, nós, à época, eu sou funcionário público efetivo do Estado, estou licenciado do Estado para prestar as atividades à frente da superintendência durante esse período. A associação ela é uma entidade privada e, portanto, eu tive que me dispensar durante um tempo do governo do Estado. Quando aqui chegamos, nós pensávamos em um nome específico. Choque de gestão municipal também, replicando aquele momento que foi vivido por Minas Gerais, quando da implementação de algumas atividades do governo estadual, e aí não. Procuramos um outro nome. O nome ele tinha que ser específico no que se buscava para os municípios. Uma gestão focada em resultados. Hoje, o gestor público que não se preocupa com resultado, ele não pode atuar mais diante de tamanhos desafios que ele tem. Ele tem que prestar as suas atividades voltada para aquilo que ele tem que entregar para o cidadão, que são boas políticas públicas, boas práticas de gestão, transparência nos seus atos, controle sobre os atos da administração, mas mais do que isso, entregar resultados.
tem uma máxima que vale para o direito privado que não vale para o direito público. E a frase ela é literalmente maquiavélica. Os fins justificam os meios. Na administração privada, algumas pessoas se valem desse conceito. Não, eu fiz o que fiz porque eu queria atingir determinado resultado. Isso vale lá, no campo da administração privada. No campo da administração pública, a regra é: os resultados têm que ser atingidos. Entretanto, eles têm que se moldar, na verdade, a um contexto em que exige o cumprimento rígido à legislação, o atingimento finalístico dos resultados com foco na publicidade dos atos, na transparência, no controle, mas, sobretudo, na eficiência dos atos da gestão. Vamos entender isso bem, porque isso só nasceu em 1998. A nossa Constituição é de 1988. 10 anos depois, em 1998, uma emenda à Constituição, ou seja, uma adição à Constituição Federal, trouxe o seguinte conceito: são princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, como todos conhecemos. E inseriu uma letrinha mágica, o E daquele limpe, né, que é a eficiência. O que isso quer dizer para todos nós? Não é mais um mero atingimento de resultados a critério do gestor. É uma obrigação formal. Você senta onde senta, porque alguém te colocou aí e paga o seu salário para você atingir resultados. Foi a primeira vez que a administração pública disse para ela mesma, com todas as letras, o seguinte: quem não for eficiente não pode ser gestor público. Porque para ser gestor público tem que ser legal no sentido de cumprir as leis, não de bacana. Tem que ser legal, tem que ser impessoal, tem que ser moral, tem que dar publicidade aos seus atos, mas, sobretudo, tem que atingir resultados, tem que ser eficiente. E aí mudou tudo o que a gente pensa em termos de administração pública. Aquela história de eu tentei fazer, mas não consegui, me faltaram os recursos para isso, na próxima gestão, quem sabe a gente vai atingir, isso já não existe mais nesse contexto. Bom, este é o pano de fundo. Nasceu um conceito: a administração pública deve necessariamente atingir os resultados, porque senão ela está falhando naquilo para o qual ela nasceu. Ponto. Vamos para o segundo ato dessa cena aqui. Feito isso, inserido o conceito de eficiência na administração pública, os gestores públicos e os cidadãos começaram a se perguntar: e como é que faz isso? Quem é que vai entregar os resultados? E aí começaram a vir uma série de legislações complementares em relação a isso. Exemplo: 98, princípio da eficiência; 2000, lei de responsabilidade fiscal. E aí traz junto com ela a seguinte afirmação: olha, você não pode produzir resultados deixando, inclusive, dívidas para os seus predecessores. Então, tudo tem um limite específico. Isso é a evolução natural da administração pública e da sociedade. Cada vez mais, os cidadãos se tornam conscientes daquilo que eles esperam enquanto bem comum e bem individual. Cada um quer o melhor para todos, mas quer o melhor para si. E aí, a administração pública, dentro daquilo que lhe compete, é que tem que prover este bem para a sociedade e para o cidadão. Bom, muita gente sabia o que fazer, atingir resultados, mas nem todo mundo sabia como fazer. Houve uma série de tentativas ao longo do país. Uma delas foi feita em Minas Gerais. Não é o único modelo, existem outros, mas o modelo chave para Minas foi o chamado choque de gestão. O que é? Entendam bem, eu não faço hoje parte do governo do Estado. Eu sou de uma entidade privada chamada Associação Mineira de Municípios. Mas isso não me leva a crer que eu não posso conferir os créditos a quem mudou, pelo menos na minha opinião, os rumos da administração pública em Minas Gerais. Participei durante muitos anos de outros governos
Há 18 anos eu estou na administração pública do Estado. No último ano estou na atividade privada. Durante os 18 anos em que lá estive, a gente observava muito o seguinte: uma administração pública que era focada em atividades meio. Ela é conhecida como administração pública burocrática. O modelo proposto em Minas é um modelo de administração pública gerencial, que tem, aí a gente lembra, o pano de fundo, foco nos resultados. Tem foco nos resultados, mas como fazer? Eu vou abordar 3 pontos específicos. Eu não vou em todos os pontos. E eu não vou tratá-lo na ótica de governo de Estado. Eu vou tratá-lo na ótica de municípios. Não é choque de gestão municipal, portanto. É aquilo que o nome se propôs, chamado gestão para resultados municipais. Está todo mundo comigo? Estamos entendendo essa lógica, esse desenrolar? Bom, nesse sentido, uma gestão para resultados municipais, ela tem que ser bastante ampla. Ela tem que tratar de diversos assuntos. Mas, um desses assuntos, e aí nós comemos esse pote de sal juntos lá, não foi? Nós nos licenciamos do governo do Estado em conjunto, eu e o Camilo. Fomos para um município da região metropolitana, a Silvia conhece o município, um município de cerca de 45 mil habitantes, ou seja, que se adequa ao modelo de municípios de pequeno porte, como é a grande maioria dos municípios de Minas, e lá implementamos uma série de propostas de mudanças na legislação e no ordenamento administrativo para que os resultados fossem atingidos. Pontos principais. Estes nos interessam para quem cuida de municípios diretamente e quer focar nos resultados. Mudança da estrutura organizacional. Essa é no primeiro dia de governo. Não faça no primeiro dia, não dá porque é feriado, né? Faz no segundo dia, dia 2 de janeiro. Me lembro de uma reunião preliminar que participamos, ainda não tinha virado a data do calendário, portanto, não éramos, à época, governo municipal, mas éramos da equipe de transição. E a pergunta que o senhor, como é que o senhor chama? Sério? Por isso que o senhor está sério. Célio, desculpa, tá certo. O Célio fez uma pergunta para o Camilo sobre a diminuição dos municípios, a redução de municípios frente à estrutura que temos. Eu me lembrei na hora do que aconteceu nessa reunião preliminar, antes de iniciarmos. Entramos numa reunião, nós somos os últimos, por cargas do destino, a falar. E todos os outros estavam se apresentando. Eu sou o futuro secretário de tal pasta, o outro, eu sou o futuro secretário de tal outra pasta. Quando nós vimos, nós já estávamos na conta de 18, né, Camilo? 18 para cima. Numa cidade de 45 mil habitantes, 18 secretários. E aí começaram a apresentação dos subsecretários. Eu falei, pô, tem razão, essa sala está cheia. E imagino que os resultados não vão ser atingidos nunca. É uma estrutura de governo de Estado, praticamente, num município de pequeno porte. E aí, ao final, nós falamos assim, olha, eu tenho uma má notícia para todo mundo, eu não sei se a gente vai sair daqui vivo. Porque nós vamos esticar aqui um papel, que nós vamos falar que vão sobrar só 7 cadeiras de secretários para alguém sentar. 6 cadeiras. Reunimos em uma só, reunimos 5 secretarias em uma só. E começamos pela reestruturação organizacional. Quem vai ficar à frente da gestão municipal? Quem vai dar suporte do ponto de vista de planejamento, administração? Quem vai ser consultor da administração pública municipal após as eleições, já em 2013? Saiba de uma coisa. Chegou no município, tem secretaria de tudo quanto é coisa, mas não tem função para elas, assuste. Fique assustado. Saiba que é redivisão de poder dentro da cidade. Nós não estamos desconsiderando a hipótese de redivisão de poder. Isso é conotação política. Nós estamos tratando aqui da conotação administrativa, gerencial. E aí, uma das frentes de batalha para quem quer atingir resultados é reduzir a estrutura organizacional de modo a enxugá-la àquilo que tem que ser. Eu não tenho número. Eu não sei qual é esse número. Sabe aqueles professores de matemática que falam, isso aqui é valor de X, que aí alguém ameaça e fala, eu sei o valor de X.
Eu não sei o valor de X, eu não sei qual é o número de secretarias para um município, mas eu sei de uma coisa: existem funções municipais que são essenciais a uma cidade. Se o município que você faz parte requer uma função social chamada Defesa Social, cria uma Secretaria Municipal de Defesa Social. Mas se o município tem, como alguns em Minas têm, 847 habitantes, com todo respeito ao dinheiro público, não há necessidade num município como esse, acredito eu, de uma Secretaria de Defesa Social. Eu posso estar enganado, mas eu parto do pressuposto que um síndico consegue resolver algumas das dificuldades que vão ter num município como esse. Então, tudo está relacionado ao tamanho do município. Primeiro foco, uma gestão para resultados municipais que tenha foco nos resultados a serem atingidos do ponto de vista da gestão, tem que pensar a estrutura organizacional que se adeque ao tamanho do município. Não se rendam às pressões. Se deixar, nós vamos ter 1.853 municípios em Minas. Nós temos 853. Se deixar, nós vamos ter 1.018 secretarias. E por aí vai. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a estrutura orgânica modificada, nós precisamos mexer na estrutura de cargos. Diretor adjunto de reprografia e desculpa, não consegui falar, de Xerox. O cara do Xerox não precisa ser diretor no município para ter uma função tão relevante como tirar Xerox. Eu não estou minimizando a atividade de ninguém, compreendam isso muito bem. Mas a estrutura de cargos requer uma adequação de acordo com o desafio. E aí a primeira coisa que se encontra em alguns lugares é diretor de Xerox, diretor financeiro e diretor de planejamento. Os três ganham a mesma coisa, com todo respeito a qualquer um desses diretores. O cargo diretor nos remete a quem é diretor ganha 1.000. Quem não é diretor não ganha 1.000, ganha outra coisa. Bom, as funções de cada cargo devem ser identificadas pelo grau de responsabilidade. E aí o que nós fizemos neste modelo? Copiado de um modelo do governo do Estado, que, mesmo inovando, copiou de um modelo do governo federal de longa data. No governo federal existem os cargos chamados DAS. No governo do Estado existem cargos chamados DAD, cargos de direção da administração direta. E aí nós não reinventamos a roda e criamos um modelo chamado DAM, cargos de direção e assessoramento municipal. A estrutura é a mesma, sendo que, nominado de 1 a 10, o 10 é mais, o 1 é menos. E ali, entre cada um deles, redistribuía segundo a função. Diretor de Xerox ganha quanto? De 1 a 10, um número daquele ali. Eu não sei qual. Depende da compreensão do gestor sobre a exigência ou não dessa atividade. O diretor financeiro já é diferente do diretor que tira Xerox. Mas eu não sei qual o tamanho da diferença. Mas nós não podemos tratar de maneira igual aqueles que têm tarefas absurdamente diferentes, responsabilidades absurdamente diferentes. Da mesma forma, feito isso para as funções gratificadas municipais. DAM para cargos em comissão, FGM para funções gratificadas. A diferença básica é cargo pode ser tanto de gente de dentro da administração ou de fora. Função só pode ser para quem é da administração. Só para fazer essa diferenciação. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, modificação da estrutura, enxugando até o mínimo necessário. Eu não sei qual é esse mínimo. Cada município vai ter o seu mínimo. Reestruturação dos cargos, de maneira a escalonar a responsabilidade para cada um deles. É o segundo ponto. E o terceiro, por fim, vincular os resultados de cada funcionário a uma avaliação do desempenho individual. Nós vivemos numa época em que não cabe mais não avaliar os resultados
de um por um. E aí o modelo de avaliação de desempenho tem que levar em consideração funções de atividade meio, gerencial, entrega de resultados. Tem que fazer 10 relatórios, eu quero os 10 relatórios entregues. Se não fez os 10, você foi menos efetivo naquilo. Mas tem uma estratificação nessa avaliação. Você não vai avaliar se o cara é bonzinho ou ruinzinho. Você vai avaliar se ele é eficiente, se ele é pontual, se ele é assíduo, mas, sobretudo, se ele sabe trabalhar em equipe, se ele tem responsabilidade sobre os materiais que lhe são entregues, uma série de coisas. Do mesmo ponto, os cargos de nível gerencial, atividade meio e atividade gerencial, diretores, ação diretiva, tem que ser avaliados do ponto de vista do atingimento das metas. Sabe compartilhar informações com a equipe. Conduz plenamente o trabalho dos outros de modo a torná-los também efetivos. Ou seja, a diferença é muito crucial. Uns estão sendo avaliados pelo que fazem. Os outros estão sendo avaliados pelo que conseguem atingir junto com o que têm. Sendo bastante sucinto, até porque, obviamente, o objetivo era esse, mostrar algumas diretrizes, nós temos como ponto básico. O foco de hoje da administração pública tem que ser, constitucionalmente, tem que ser foco nos resultados, tem que ser eficiente. Esse é o pano de fundo. Ponto número 1 num município para poder atingir isso. Copiado de outros modelos, reinventada a roda, inovação, não importa. Feito isso, discutir fortemente a estrutura organizacional. Bira, quando assumir lá a prefeitura, em 2013, tenha um olho crítico em relação a isso, se sagrar vencedor em relação a isso. Por quê? Porque nós temos que entender que o andamento da gestão tem que ter esse aspecto. Meus queridos Alex e Anabela, né? Meus alunos do mestrado, que me brindaram aqui com a visita, né? Tenho certeza que vieram de longe, né, para poder estar aqui, fizeram um esforço aí grande, veio de Imperatriz do Maranhão, veio direto. Eu fico sensibilizado com isso. Saber que, a despeito de tudo que a gente passa na vida, em todos os tempos, a gente guarda nas pessoas respeito e carinho que fazem com que elas se desloquem, como todos vocês também, né? Fazem isso por nós. Segundo ponto não esqueça lá de Imperatriz, quando assumi a prefeitura lá, daqui uns 35 anos, né? Quando assumi lá, de focar na questão de atribuição de responsabilidades díspares aos cargos. Ninguém faz a mesma coisa sempre. Isso é um assunto muito importante para ser discutido quando se discute a estruturação e a vinculação dos cargos. E, por fim, não permita que a administração que você participa, a administração que você acompanha, a administração que você dá suporte, o seu município, não admita que as pessoas não sejam avaliadas todos os dias pelos seus resultados. Todos os dias. E todas as pessoas. Isso é imprescindível. Bom, com base nisso, eu acho que era o objetivo de vir falar. Eu, quando cheguei aqui, pelo fato de ter chegado atrasado, eu justifiquei a minha ausência, mas o meu atraso, mas eu acho que falei para alguns que estavam ontem na palestra do Carlos Veloso, ministro do STF, e vou contar para vocês aqui também, que eu estou fazendo hoje 3 anos de idade. Eu sofri um acidente de carro gravíssimo há 3 anos. Nós não estávamos juntos no carro, mas foi lá depois até me dar um suporte lá também. E por obra de Deus eu sobrevivi. E tenho a honra de, depois de 3 anos de idade, tão novo, né, como estou hoje, que nasci de novo, estar conduzindo um processo como esse aqui, de um Congresso Mineiro de Municípios, que envolve tanta responsabilidade, que envolve tantas pessoas, que envolvem tantos gastos, tantos custos. E um dos motivos do meu atraso é que eu estava, neste momento, conversando com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, ao qual nós estamos entregando um relatório completíssimo sobre, embora não sejamos obrigados,
porque somos uma entidade de natureza privada, nos antecipamos a isso e estamos entregando a ele um relatório completíssimo sobre toda a estrutura desse Congresso Mineiro de Municípios. Nós devemos respeito ao dinheiro, não é porque ele é público ou porque ele é privado, é porque dinheiro não aceita desaforo. E nós, enquanto responsáveis que somos por praticamente os 853 municípios de Minas, temos que ter em mente, nós temos que zelar pela qualidade, pela transparência, pela absoluta credibilidade dos nossos atos frente a todas as pessoas que participam conosco. Obrigado, desculpa o atraso, estou aqui à disposição de vocês para responder alguns questionamentos que porventura tenham surgido e agradeço imensamente a paciência que tiveram aí por me esperar mais um pouco e agradeço, Camilo, você que é meu amigo do coração, por ter vindo e atendido tão prontamente aí o convite de fazer a nossa palestra. Tá joia? Obrigado, gente.